Boa noite aí, gente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre algumas dicas aí para diagnosticar dentro da disfunção temporomandibular. Eu gostaria de saber de vocês se, quando vocês abordam um paciente, então, por exemplo, o paciente chega para vocês com uma dor. E essa dor, ele relata, normalmente o paciente chega com uma dor que ele fala que é uma dor de origem dentária, na maioria das vezes. E sabemos que as dores de origem dentária, ou seja, as dores odontogênicas, são as maiores causas de dores orofaciais. E a segunda maior causa de dor orofacial é a disfunção temporomandibular. Eu gosto sempre de falar essa parte de prevalência para a gente poder relembrar alguns conceitos. E quando o paciente chega para você com uma queixa de uma dor dentária, qual seria a sua abordagem com esse paciente? O que você faz com esse paciente? Você radiografa, você faz uma radiografia no seu próprio consultório, você pede num laboratório, você faz teste térmico, faz percussão, você pensa que a dor é somente de origem dentária, ou você faz uma abordagem mais a nível de estrutura mesmo, de exame extraoral, palpação, parte de nódulos, principalmente região de linfonodos, gânglios infartados. Você pensa um pouco nessa parte, ou na parte até de dores miofaciais, de dor muscular ou dor articular, que pode estar relacionado a essa dor que o paciente está se queixando, que é uma dor de origem dentária, pelo menos na cabeça dele, e ele às vezes chega com uma certeza tão grande que a dor é de origem dentária, que você acaba realmente crendo. O que fazer nessas situações? O que a gente pode fazer para realmente ter uma certeza em termos de diagnóstico? E por que eu gosto tanto de bater nessa tecla de diagnóstico certeiro, de diagnóstico com segurança? Porque o diagnóstico é o pilar de tudo. É lógico que para você fazer um tratamento mais assertivo e ter sucesso, ter bons resultados, você precisa identificar a causa do problema. Se você não identificar a causa do problema, você vai tratar da maneira que você acha que deve ser tratado, mas você não vai ficar o que a gente chama de enxugar gelo. Você não vai conseguir solucionar o problema do paciente. Então, realmente, a identificação da causa é extremamente importante. E o segundo ponto que eu acho muito importante é a parte do diagnóstico em si. Porque do diagnóstico você traça todo o teu planejamento de tratamento. Imagina o paciente chegou para você com uma dor dessa de origem, que ele falou que a dor era de origem dentária, e você fez um procedimento mais invasivo, um tratamento endodôntico, até mesmo um procedimento de extração desse dente, e o paciente permaneceu com a dor, e quando você percebeu, a dor não era realmente uma dor de origem dentária. O paciente tinha ou uma neuralgia do trigêmeo, ou em algumas situações ele tem uma dor muscular, ou tem uma dor articular, e essa dor está irradiando para essa região dentária, que ele achava que era uma dor de origem dentária. Então, essa parte do diagnóstico é muito importante para a gente no dia a dia. Daí sim você traça toda a sua metodologia de tratamento. E eu sou o Lucas Carvalho, mais uma vez me apresento para vocês. Eu ajudo dentistas a diagnosticar e tratar DTM com segurança. E o tema da nossa aula de hoje é dicas de como melhorar seu diagnóstico na disfunção temporomandibular. Então vamos lá. A gente, quando começa a vislumbrar o diagnóstico, e essa parte de diagnóstico em todas as especialidades dentro da odontologia, é sempre um ponto de interrogação que gera muitas dúvidas, muitas dificuldades. Os maiores insucessos que nós temos no dia a dia dentro da profissão acaba sendo por erro de diagnóstico. Restaurações com fraturas recorrentes, trabalhos protéticos com fraturas recorrentes, problemas periodontais em algumas situações onde você tem interferência oclusal, contato prematuro, recorrência em tratamentos endodônticos, recidivas em tratamentos ortodônticos e inúmeras situações, na maioria das vezes, a gente acaba pecando no diagnóstico e o insucesso ele vem. Então, o diagnóstico, quando a gente pensa em diagnóstico, é um diagnóstico dentro da odontologia mesmo, como um todo. E como que a disfunção temporomandibular, uma especialidade que aborda aí alterações que você possa ter na articulação temporomandibular, músculos da mastigação, ligamentos, como que ela pode te ajudar nesse sentido. A gente sabe que a disfunção temporomandibular, que é a DTM, e dor orofacial,
é uma especialidade que por muito tempo ela foi ligada à parte de oclusão, principalmente na graduação. E automaticamente, os profissionais que trabalham com DTM e orofacial acabaram se aprofundando um pouquinho mais na oclusão. Então, é mais um gancho que você tem. Por quê? Por mais que as pesquisas tenham mostrado para a gente que a má oclusão não é esse bicho-papão que a gente achava que era quando se pensa em causa e efeito em relação à disfunção temporomandibular, mas mesmo assim, nós como dentistas, a gente almeja o quê? Correção da maloclusão sempre, 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 sempre. A gente almeja o quê? Que o paciente tenha uma oclusão ideal, da mesma forma que o Andrews, em 1972, idealizou as 6 chaves de Andrews. Quem não é ortodontista, talvez não saiba o que são as 6 chaves de Andrews. As 6 chaves de Andrews é aquela oclusão natural e normal considerada perfeita. É o paciente que não tem diastema, é o paciente que não tem apinhamento, é o paciente que tem uma classe 1 de canino e molar, é o paciente que tem ausência de desvio de linha média, é o paciente que tem uma curva de Spee suave ou planificada. Então, esse paciente é o paciente que tem uma oclusão natural normal, a oclusão ideal, com todas as guias incisivas, guias caninas, com toda a desoclusão que a gente almeja, tá? Então, esses fundamentos, até esses fundamentos dentro da disfunção temporomandibular, eles são muito bem pré-estabelecidos. Por mais que essa relação tem ao longo do tempo, constância. Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, que ainda é um tema um pouco polêmico, principalmente em cursos de pós-graduação, em que trabalhamos com reabilitação. Então, a ideia também de hoje é colocar para vocês, quando a gente pensa em dicas para diagnosticar dentro da disfunção temporomandibular, que nós tenhamos assim uma elaboração de um planejamento durante a abordagem inicial do paciente. Então, quando o paciente chega para você, o que fazer? O que falar, o que perguntar, por onde iniciar. Então, essas perguntas talvez não são tão simples de serem respondidas. O paciente que chega para a gente com uma dor localizada, que você tem certeza que aquilo ali é uma pulpite irreversível, por exemplo, é muito mais simples de ser solucionada. Mas, normalmente, os casos não chegam tão redondos assim. Normalmente, o paciente chega com uma dor difusa, de difícil diagnóstico, e às vezes o paciente fala que é uma região e você começa a fazer uma abordagem, testes, e observa que não é naquela região. Então, tudo isso dentro da disfunção temporomandibular a gente consegue abordar e consegue mostrar. Por isso que a gente acaba tendo fundamentos do diagnóstico da endodontia, do diagnóstico da periodontia. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a DTM ela engloba realmente tudo, que a gente vê o paciente como um todo mesmo. Que quando a gente está na graduação, a gente fala isso, né? Que a gente vê o paciente como um todo, que não é só dente e tal, mas na prática acaba sendo, você acaba olhando só para dente, realmente. Essa é a grande realidade. E quando você realmente começa a aprofundar dentro da disfunção temporomandibular, você começa a realmente observar todo esse outro lado, esse lado que a gente acaba deixando um pouquinho e passa desapercebido, tá? Então, a ideia é também quebrar um pouco essas crenças, tá? De que quando a gente sai da graduação, a gente tem alguns conceitos pré-estabelecidos. Eu já saí há bastante tempo da graduação, mas mesmo assim eu tenho alunos recém-formados, então o que eu mais tenho hoje é até alunos recém-formados, tem o pessoal de mais idade, mais tempo de estrada também, tem até uma aluna que tem 50 anos de formada, mas em sua maioria são recém-formados. E, então a gente acaba entendendo e sabendo como que é a graduação, porque eu não sou professor da graduação, sou professor de pós-graduação. Então a gente acaba entendendo como que ainda funciona uma graduação de odontologia. Então você sai com conceitos assim pré-estabelecidos da graduação, achando que a placa trata todas as DTMs, achando que o problema da DTM é sempre má oclusão, e foram os fundamentos que eu também aprendi lá na época da graduação, tá? E a gente tem observado o quê? As pesquisas têm mostrado, a prática clínica tem mostrado, quem trabalha com DTM, dor orofacial no dia a dia, observa isso também. A gente acaba observando que o que as pesquisas científicas mostram
elas corroboram a nossa prática clínica no consultório. Isso mostra para a gente o quê? Que a placa, a gente acaba utilizando ela pouco em relação da forma que a gente usava antigamente. Então, você tem inúmeros tipos de placa, tá? Você tem placa estabilizadora, você tem placa reposicionadora, você tem vários tipos de materiais para confeccionar uma placa, tá? Por que eu estou falando isso? E falando na parte de diagnóstico também, que acaba que uma coisa liga a outra, entendeu? Então, essa parte dessas crenças que ficam muito embutidas na nossa cabeça, isso é uma coisa que é um dos objetivos nossos, é desmistificar isso, principalmente para quem está iniciando dentro da especialidade de DTM, ou pelo menos quer se aventurar nessa especialidade, tá? Então, pensem 2 vezes antes de indicar uma placa em paciente que tem DTM e dor orofacial. Ela tem suas indicações pontuais? Tem. Ela funciona muito bem para algumas DTMs articulares, para controle de bruxismo? Sim, desde que bem indicada, desde que você saiba padronizar um tipo de placa, tá? Em sua grande maioria, placa estabilizadora, mas ela tem suas limitações, tá? Então, você tem que ter outras ferramentas para ajudar o seu paciente, e não só pensar em placa, 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 tá? Então, esquece um pouquinho essa coisa de placa e aprofunda um pouco o conhecimento dentro da DTM. Você vai perceber que você vai sair na frente. Isso vai ser uma vantagem assim, enorme para você quando você começa a buscar conhecimento, você vai começar a ver o diferencial na sua vida. Eu gosto sempre de falar uma coisa, a quantidade de investimento que a gente faz na profissão, na educação, vamos dizer assim, na educação, ela é diretamente proporcional ao sucesso. E é impressionante, tá? Comigo foi assim, com vários colegas que estão muito bem hoje em dia, com todo mundo que está bem sucedido na odontologia é assim. Quanto mais você investe, quanto mais você estuda, quanto mais você investe em educação e conhecimento, mais retorna para você. Tá? Pode demorar um pouquinho, mas retorna. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando você trabalha com a disfunção temporomandibular, você começa a ter umas viradas de chave no seu diagnóstico clínico ali, e a coisa modifica de uma forma tão grande que você vai fazer uma reabilitação. Por exemplo, você vai fazer uma reabilitação protética, vai fazer uma reabilitação de um paciente com ausência total de dentes, você vai pensar 2 vezes em fazer a reabilitação no paciente que tem DTM do orofacial. Por quê? Porque você vai entender que até para fazer um registro oclusal de um paciente que tem DTM do orofacial é muito mais complexo. Então, o ideal seria o quê? Dentro do diagnóstico propriamente dito. É você tirar o paciente da dor, você coordenar a musculatura do paciente, você deixar... Vocês já perceberam? Principalmente o paciente que tem grandes ausências dentárias, quando você vai fazer um registro oclusal desse paciente, você pede ele para morder, ele morde assim, morde assim, morde assim, morde assim. Ele nunca faz a MH que você quer que aconteça. Você nunca consegue colocar o paciente com a cabeça da mandíbula centralizada dentro da fossa mandibular. Por quê? Esse paciente ele não tem nenhuma coordenação motora. Se ele fica um pouquinho com a boca aberta, ele começa a mandíbula dele começa a tremer, vamos dizer assim. Ele começa, é uma falta de coordenação motora, a parte muscular toda enfraquecida. Então, esses pacientes que têm dor, que têm DTM articular, que têm DTM muscular, eles precisam ser primeiramente tratados, para depois você fazer qualquer tipo de procedimento neles, principalmente procedimentos invasivos, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que começar a pensar quando for pensar num diagnóstico de um paciente. Isso o paciente, estou falando do paciente de uma maneira geral, não é só o paciente que chega para você com DTM dor orofacial, não. Porque muitos pacientes chegam para você, tem a DTM, talvez ele não saiba que tem, e como você deixou a coisa passar tão desapercebido, começou a focar muito em dente, quebrou aqui, vai lá e restaura. Está com cálculo, vai lá e faz procedimento de raspagem de profilaxia. E você acaba na correria do dia a dia não avaliando esse paciente da maneira que ele precisava ser avaliado. E o paciente tem, às vezes, a doença, ele já procurou otorrino, já procurou neurologista, ele tem uma cefaleia, ele tem uma queixa de uma dor de cabeça, nunca descobre o que é, ele acha que é sinusite, ele acha que é dor de cabeça da família, que todo mundo na família tem essa dor de cabeça. E quando você começa a investigar esse paciente, ele tem uma DTM. E é o que mais tem para gente hoje, é isso, gente. Se vocês pensarem um pouquinho,
a prevalência da DTM hoje ela está em 1/3 da população. É uma prevalência muito alta. Ou seja, a cada 100 pessoas, pelo menos 31 tem disfunção temporomandibular, que foram os últimos estudos que saíram para a gente, tá? Então, é uma coisa que vale a pena a gente começar a repensar e colocar dentro da nossa prática diária. Agora, outra coisa que eu gosto muito de falar é todo o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo na parte quando eu fiz lá meu mestrado, doutorado na UF com a neurologia, com os neurologistas. Então, quando você tem uma visão da neurologia, da medicina de uma maneira geral, a consulta inicial sua com o seu paciente, ela muda. Ela é uma consulta diferente. É uma consulta mais pensando em uma anamnese assim bem feita, uma tomada de história do paciente bem feita. Você começa a virar uma chave para você que parece ser uma coisa muito boba, muito tola, mas quando você se pega, você já está numa rotina de trabalho tão desgastante, tão puxada, que você não dá o valor aos momentos mais importantes, que é a primeira consulta, é aquela consulta inicial, que é onde você tem que buscar do paciente o que ele quer, o que ele almeja e o que ele tem de sintomatologia, tá? Porque o paciente quer, ele te procura para resolver o problema dele, tá? Então você tem que dar uma solução para ele. Só que às vezes ele tem um problema que ele não sabe que você consegue resolver o problema dele, porque ele já foi em vários médicos e ele continuou com essa sintomatologia. Então, a ideia nossa aqui hoje é exatamente essa, é abrir um pouco os olhos dos colegas, dos dentistas, que existe essa gama de pacientes aí que estão perdidos, entendeu? E está faltando profissional para ajudá-los, tá? E dentro de um diagnóstico bem definido, bem realizado, você consegue isso, tá? Então, por isso que essa parte de hoje é uma das partes mais importantes desses últimos 10 dias aí que eu acabei fazendo com vocês, nesse bate-papo, que foram lives de aquecimento para esse nosso evento de segunda-feira. E dentro da odontologia, a gente acaba tendo, voltando agora para a parte clínica, tá? O que a gente mais tem hoje, o que é? Tratamentos emergenciais. O paciente chega para você. Hoje eu até consigo fazer muito tratamento preventivo. A gente criou um hábito de fazer alguns pacientes, o paciente finaliza o tratamento, a gente já deixa o paciente agendado para daqui a 6 meses, completo 6 meses, a gente faz o contato para o paciente, dizendo que está na época do retorno, porque quando você vai ver, outro dia mesmo, eu atendi um paciente que a última vez que ele tinha ido no consultório tinha 8 anos, e ele falou que não tinha ido nenhum dentista mais, e realmente a boca dele estava do mesmo jeito. Então, quer dizer, a gente não tem muito essa cultura da prevenção. Isso por que eu estou dizendo? Porque o que mais a gente recebe no consultório são tratamentos emergenciais. Ou é fratura, ou é dor. E a gente tem que saber solucionar esse tipo de coisa, principalmente quem está iniciando no mercado. Não tem muito para onde você correr e nem ficar escolhendo demais. Você tem que saber diagnosticar. Nós somos dentistas, então você tem que saber diagnosticar uma pulpite, você tem que saber diagnosticar uma cefaleia atribuída a DTM, você precisa saber diagnosticar uma neuralgia de trigêmeo, porque você pode fazer uma extração dentária de um dente que não era para ser extraído, e o paciente tinha, na verdade, uma neuralgia, em algumas vezes a neuralgia do trigêmeo. Então, a gente precisa desse conhecimento. Isso não é só quem trabalha com DTM, não. É o dentista clínico, pessoal. Tá? Então, por quê? Porque o que a gente mais recebe no dia a dia são atendimentos emergenciais. São pacientes que chegam para a gente com dor e, na maioria das vezes, não é aquela dor toda redondinha que o paciente já chega, a dor é aqui, você vai fazer, aí você consegue fazer isso, resolve o problema do paciente. Infelizmente, não é assim. O paciente chega com dor difusa, chega com toda uma sintomatologia de difícil diagnóstico, tá? E nem sempre você consegue ter uma solução para o paciente imediata. Às vezes você precisa de exames de imagem, em algumas situações, clinicamente, você consegue definir o que o paciente tem, em outras você precisa aí de uma tomografia, às vezes de uma ressonância, tá? Então isso a gente precisa dosar também. Dentro de toda essa metodologia que a gente tem trabalhado com DTM do orofacial, a gente auxilia muito os dentistas a realmente fazer um diagnóstico mais seguro, tá? Para que isso? Para você tentar ser menos encaminhologista, encaminhar menos paciente e conseguir resolver os seus casos no consultório, tá? Principalmente quem está em cidades menores e até mesmo quem está em cidades maiores, tá?
Porque a gente tem observado isso, e essa fidelidade do paciente com o profissional, ela acaba sendo muito diretamente proporcional à quantidade de conhecimento que o paciente tem e a segurança, a quantidade de de experiência que o profissional tenha e diretamente proporcional à confiança que o profissional passa para o paciente, tá? A segurança de atendimento, para diagnosticar, para tratar, essa segurança, essa palavra segurança, olha, para você ter segurança nos procedimentos não é simples, não é fácil. A gente sabe, quando você começa a fazer qualquer tipo de procedimento, você tem taquicardia, quando, principalmente no início de carreira, você tem taquicardia, às vezes o procedimento mais invasivo, a gente lida com vida, a gente lida com o ser humano ali. Às vezes o paciente tem uma síncope, tem um desmaio, tem alguma intercorrência e a gente está sujeito a isso, tá? Então, essa segurança no trabalho é uma coisa que a gente precisa adquirir. E eu tenho certeza que dentro dessa toda essa nossa metodologia, a gente consegue formar profissionais não somente para a área de DTM e do orofacial, mas para uma carreira odontológica de sucesso, tá? Isso é uma coisa assim que é uma das grandes metas que eu tenho de vida, é exatamente isso, ajudar os colegas de alguma forma, tá? Que a gente fortaleça a odontologia, tá? E não fique pensando somente nessa parte da reclamação que está ruim. Está ruim é porque alguma coisa está errada e a gente tem que entender o que está errado e tentar mudar. Essa é a grande verdade, tá? Mas o intuito não é esse, não é, né, o meu intuito não é trabalhar com marketing, não é trabalhar com gestão, o meu intuito é ensinar os colegas a diagnosticar e tratar com segurança disfunção temporomandibular. Então, por isso que eu continuo falando um pouquinho em relação também da parte de diagnóstico, da triagem, tá? O que normalmente a gente tem trabalhado? A gente tem trabalhado com uma metodologia, dentro dessa metodologia, a gente consegue fazer uma triagem dos pacientes que você tem no seu próprio consultório. E essa triagem, ela é bem bacana, eu vou falar um pouquinho dela dentro dessa semana da DTM, tá? É bem legal, é um questionário que é padronizado lá fora do Brasil, na Europa, e dentro desse questionário você consegue fazer uma triagem dos seus próprios pacientes para avaliar se esses pacientes têm sintomatologia ou não de disfunção temporomandibular. E você começa a aplicar esse questionário nos seus próprios pacientes. Você vai observar que a quantidade de pacientes que tem DTM, que você nem imaginava que tinha, vai começar a aparecer no seu consultório, vai começar a pipocar. Aí você vai precisar ter o conhecimento da DTM. Isso é uma parte bem legal, tá? E eu vou disponibilizar isso para vocês nessa semana da DTM, tá legal? E a gente vai falar um pouquinho também da parte de como a neurologia, de uma maneira geral, trabalha dentro da disfunção temporomandibular, o quanto que isso ajudou a minha carreira e quanto isso pode ajudar a carreira de vocês. Porque hoje eu faço uma consulta muito mais voltada para uma consulta médica do que eu pensava antes em consulta odontológica. Então, é uma consulta que eu acho, sim, muito mais completa, muito mais diferente. É uma coisa diferente, tá? E tudo isso eu quero mostrar um pouquinho para vocês nessa semana da DTM. Dessa forma, pessoal, a gente consegue realmente traçar todo um planejamento de diagnóstico, para aí sim você ter uma segurança. E essa palavra segurança não é tão simples. O que eu gosto de falar, sempre né, nesses bate-papos, é sobre por onde a gente pode começar, por onde a gente pode iniciar. Eu sei que hoje tem colegas que já são formados há mais tempo, tem colegas que ainda estão estudando, tem colegas que estão se formando há pouco tempo, que estão iniciando no mercado de trabalho, e às vezes já chega com estigma que a odontologia não tem esse campo todo que tinha no passado. Tem sim, tá? Tanto tem que olha a quantidade de franquias na área odontológica que está tendo aí. Porque os grandes empresários vislumbraram que a odontologia é um campo muito bom. Só que nós, dentistas, talvez estamos deixando essas franquias abraçarem esse mercado. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende do ponto de vista, tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o profissional diferenciado hoje no mercado,
ele não vai reclamar, ele não vai achar que está ruim, as coisas para ele podem podem demorar a deslanchar, mas vai deslanchar. E quando você investe em conhecimento, a quantidade de investimento em conhecimento é diretamente proporcional ao sucesso que você vai ter lá na frente. Isso aqui agora é mais uma orientação de vida, tudo que eu já passei. Tenho aí 20 anos de formado, vou fazer nesses próximos meses aí, apesar da cara de novo, mas vou fazer 20 anos de formado. Então a gente já tem um tempo de estrada, e com isso tudo eu observei que a DTM ela agregou para caramba na minha vida, porque eu tenho a especialidade em implantodontia, tenho a especialidade em ortodontia, sou professor na área de ortodontia e DTM, e essa parte de reabilitação eu gosto muito, e faço muito. E a DTM me ajudou demais nisso, demais, tá? Então, você que é especialista em alguma outra área, ou você que não tem especialidade, você, quando entra nesse meio da DTM, você vê que você, como profissional, você modifica, você vira uma chave dentro de você e fica diferente a coisa, tá? Fica diferente, é impressionante, tá? Eu sou realmente um entusiasta da especialidade, porque é diferente demais, gente. É uma coisa assim que é difícil de explicar, tá? Então, a ideia é exatamente essa, pessoal. A gente criou essa metodologia, o Expert em DTM, para transformar profissionais no Brasil que saibam diagnosticar e tratar DTM com segurança, que consigam absorver essa demanda desses pacientes, tá? Então, a gente está fechando essa semana hoje, que foi 2 semanas de live de aquecimento para o nosso evento de segunda-feira, exatamente para tentar colocar uma pulguinha atrás da orelha dos colegas dentistas e entenderem o quanto esse mercado da disfunção temporomandibular é promissor e o quanto quem não entrar agora vai estar deixando passar uma grande oportunidade na vida. Tem uma pergunta aqui da Lilian Reis, deixa eu só responder ela aqui, que ela tem um paciente, então vamos lá, a Lilian tem um paciente com estalidos ao abrir e fechar a boca. O paciente não tem dor e tem um desvio significativo ao abrir e fechar a boca. Minha dúvida é, qual tratamento oferecer? Ela continuou. Ele tem 2 posições, uma na máxima intercuspidação e outra na relação cêntrica, porém não é muito significativa. Digo isso para explicar os estalidos. Primeira coisa, Lilian, para poder entender esse seu paciente, você está me dizendo que ele tem um som de estalido, quando ele abre a boca e quando ele fecha a boca. E ele tem um desvio significativo ao abrir a boca. Você só não falou para qual lado que é. Então, é assim, vamos entender uma situação aqui. Se o paciente tem um som de estalido quando ele abre e quando ele fecha a boca. Se o paciente tem o disco articular anteriorizado, quando ele começa a abrir a boca, ele toca na banda posterior do disco articular. E isso gera um som, e esse som é um som de estalido. E ele faz um movimento como se estivesse reduzindo o deslocamento para anterior, ou seja, recapturando aquele disco que está anteriorizado. Então, ele tocou na banda posterior do disco, fez o som de estalido no início da abertura, e o paciente fez o movimento de abertura de boca totalmente com o disco na posição. Quando o paciente termina esse movimento de abertura de boca e inicia o movimento de fechamento até a cabeça da mandíbula voltar para dentro da fossa mandibular, o que acontece com o disco? Que estava anteriorizado e reduziu no início da abertura de boca. O disco articular anterioriza novamente. E você tem um segundo som articular de estalido, tá? Você precisa saber 2 coisas aí, Lília. Para qual lado que é o desvio, tá? Porque o que às vezes acontece? Às vezes o paciente tem um som articular de estalido na abertura e fechamento de boca apenas de um lado, tá? E nesse lado que ele tem esse som de estalido na abertura, o que acontece? A cabeça da mandíbula, imagina que esse lado de cá, a cabeça da mandíbula sai totalmente dentro da fossa mandibular. E desse lado de cá, quando ela esbarra no disco articular, ela tem uma interrupção do movimento de abertura de boca.
e depois ela consegue fazer um movimento totalmente de abertura de boca e volta para a posição normal e você tem o estalo novamente. Quando acontece isso, ou seja, quando você tem um deslocamento de disco com redução só desse lado, você tem um desvio para esse mesmo lado, ou seja, a cabeça da mandíbula do lado de cá saiu toda e veio para cá. Ou seja, o desvio é sempre para o lado afetado. Isso no deslocamento de disco com redução. Eu precisaria saber o quê? Se essa paciente tinha algum tipo de limitação de abertura de boca. Como ela não falou que o paciente, ela não me disse se o paciente tem ou não limitação de abertura de boca. Ela só falou que o paciente tem o estalido ao abrir e fechar a boca e que ele tem um desvio significativo ao abrir a boca, tá? Então ele desvia, de repente, pode ser que ele tenha aquele desvio que não é um desvio corrigido, tá? O que é o desvio que não é corrigido? O paciente começa a abrir a boca e desvia para um dos lados, tá? Então ele desvia para cá, ó. Então ele desviou para cá. Se ele desvia para cá, o que está acontecendo? Desse lado de cá, a fossa mandibular, a cabeça da mandíbula saiu de dentro da fossa e desse lado ela não saiu. Então o problema está onde? O problema está desse lado, tá? Se o estalido tiver desse lado de cá, aí você tem um deslocamento de disco com redução somente desse lado. Agora, se o estalido está do lado de cá e desse lado de cá não tem som articular, e você tem uma limitação de abertura de boca, ou seja, você começou a abrir a boca, você desviou totalmente para o lado de cá e você não está conseguindo abrir demais a boca, ou seja, você tem uma abertura de boca menor que 40 milímetros. Então, provavelmente, desse lado aqui, você tem um deslocamento de disco sem redução. Como proceder o tratamento? Aí, Lili, aí não tem jeito, aí você tem que ter realmente conhecimento mais aprofundado na área de DTM do orofacial. A gente tem manobras terapêuticas, manobras mesmo, que a gente faz um movimento de recaptura do disco articular para reduzir, se ele tiver com deslocamento de disco sem redução, a gente já entra com exercícios terapêuticos. Em alguns casos, a gente usa algum tipo de placa ou estabilizadora ou reposicionadora, depende da situação. Se o paciente tiver uma sintomatologia dolorosa, a gente já pode mudar um pouco a abordagem e, de repente, pensar numa laser terapia. Em algumas situações, quando você suspeita de um processo degenerativo, você já pode pensar numa viscosuplementação, tá? Então, é difícil te dizer qual tratamento oferecer com poucos dados, entendeu? Então, a gente precisaria, assim, de mais dados, tá? E precisaria de uma abordagem mais aprofundada desse paciente, entender um pouco mais o problema dele, tá legal? Então, por isso que essa parte de diagnóstico, ela é extremamente importante, tá? Porque dentro dessa parte do diagnóstico, aí sim, você consegue traçar um roteiro de tratamento, tá legal, pessoal? Não sei se eu consegui responder a Lili, nem sei se ela ainda está online, tá? Que ela fez essa pergunta, a última que ela fez foi 9/19. E essas duas posições que a paciente dela tem, ela falou que ela tem uma posição na máxima intercuspidação e outra na relação cêntrica. Isso pode ser realmente por uma falta de coordenação motora mesmo da paciente, porque esse tipo de paciente é até difícil de você fazer até um registro oclusal nesse paciente, porque ele já não tem coordenação motora, ele tem um desarranjo interno dentro lá da articulação temporomandibular, então é um paciente que você tem realmente que tratar a primeira DTM para depois pensar em qualquer outro tipo de tratamento clínico. Tá bom, pessoal? Acho que eu consegui responder a pergunta dela, e se alguém tiver mais alguma pergunta aí, estamos à disposição. Tá legal? Então, pessoal, estou me despedindo aí, um grande abraço, um bom final de sexta-feira para todos, um final de semana excelente.